mude sua mente e, por consequência, mude a tua realidade, garoto. Change your mind and change your reality. Esta é uma ideia, ou baseado nos estudos do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo celular, que diz pra gente que a nossa realidade, ela passa pela nossa mente, e por consequência a nossa mente, ela vai interpretar a realidade baseado nas nossas crenças, e a maior parte das nossas crenças está ou foi programada e está enraizada em nosso subconsciente. Isso mesmo, garoto. Basicamente, para fins de análise e para fins de conhecimento, e para que através desse conhecimento a gente pode dar um up na nossa vida e conseguir de fato mudar certos hábitos na nossa vida, o Dr. Bruce Lipton, ele vai dizer que basicamente nós operamos em 3 níveis mentais, 3 níveis de consciência aqui, que seria o primeiro nível, que é o nível inconsciente, o nível subconsciente e o nível consciente. O nível inconsciente, eu poderia dizer que é o nível automático, ou seja, você não tem controle, eu não tenho controle. O que seria isso? São as funções que acontecem, as funções corporais que acontecem e que independe da nossa vontade, da nossa crença, do nosso querer. Por exemplo, o sistema cardiovascular. Você não consegue controlar o batimento do seu coração. Você não consegue determinar quando o seu coração vai bater menos ou ele vai bater mais forte, ou você não consegue parar ele. Ou seja, ele vai funcionar e quando ele quiser parar, quer queira ou você não queira, ele vai parar e pronto. Por quê? Porque ele está funcionando no modo automático. Ele independe da sua mente, da sua escolha e da sua crença. Porque ele vem do inconsciente. O sistema digestivo também. Toda a sistemática da digestão da alimentação que você faz vai acontecer de forma automática. Independe de qualquer coisa que você pense em relação a isso. Os cientistas, os profissionais, os pesquisadores, eles estudam isso, mas a mecânica já sempre funcionou desde sempre. Desde que o homem não tinha nem consciência de si, do que ele era. Se é que ainda tem consciência, se nós ganhamos essa consciência de nós mesmos, né? E depois vem o subconsciente. O subconsciente poderíamos dizer que seria a função semiautomático, que funciona na maior parte do caso mais da forma automática do que da forma que nós controlamos. É como se fosse ali um semiautomático que sempre vai ajustar, porque nós não conseguimos pilotar a programação direito. Não sei se você entendeu. E isso consiste a mente subconsciente. E depois, por último, a mente consciente. O que é a mente consciente? A mente consciente basicamente é a mente das nossas escolhas diárias. Você vai num restaurante, mas você está fazendo uma dieta, quer perder aí uns quilinhos, então você basicamente tem um leque de opções no restaurante, mas como você está fazendo dieta, você escolhe, olha, hoje eu vou comer uma comida mais leve, vou optar mais pela salada, eu acho que eu vou tomar um refrigerante light, ou eu nem vou tomar um refrigerante, acho que eu vou tomar um suco, ou não vou misturar líquido. Ou você vai atravessar a rua, você dá uma olhada, vê o momento certo para você atravessar a rua. Ou seja, a mente consciente é a mente que nós conseguimos ter controle. Nós conseguimos escolher, nós conseguimos através da mente consciente tomar certas atitudes. A mente consciente depende completamente da gente. Só que isso aí é 5%. E os outros 95%? 95% seria a mente subconsciente e a mente inconsciente. Basicamente, o que nós conseguimos operar na mente é só a pontinha do iceberg. O restante, nós nem sabemos lidar com isso ainda. Correto? E mudar a programação, mudar os hábitos consiste em mudar o que? A nossa mente consciente, que é esse 5%, ou explorar o iceberg todo que está nas profundezas e que a gente não tem consciência disso. Entendeu? Só que a sacada do jogo é que
Toda a nossa programação, todos os nossos hábitos, eles partem da mente subconsciente. Subconsciente, por ser aí uma função basicamente semiautomática, isso diz que nós podemos explorar isso e ter um certo controle a partir da nossa exploração. Porque o Dr. Bruce Lipton, ele vai dizer que uma criança, quando ela vem ao mundo, ela desde ali dos primeiros passos, desde as primeiras palavras, toda a experiência que ela está vivendo está sendo armazenada ali no seu subconsciente. É uma programação. A criança, nós todos somos programados e todo o nosso programa fica armazenado no subconsciente. Isso cria raízes. Então, basicamente, através só das nossas escolhas da mente consciente, isso não é o suficiente para a gente mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos. A grande sacada, segundo o Dr. Bruce Lipton e muitos outros pesquisadores, diz que para a gente mudar basicamente os nossos hábitos, a nossa maneira de olhar o mundo, precisa necessariamente nós mudarmos a mente subconsciente. A inconsciente, esquece. Porque a inconsciente é, como eu disse, que vai controlar todas as funções aí básicas do sistema simpático, parasimpático, enfim. Nós não temos controle nisso. Mas já que descobriu-se que nós podemos ter um certo controle na mente subconsciente, é aí que a gente precisa explorar para mudar de fato a nossa vida. Change your mind, change your reality. Right? Mas aí que vem a questão. Como eu vou mudar os meus hábitos? Como eu vou mudar a minha crença? Porque segundo o Dr. Bruce Lipton, tudo que a gente faz, basicamente a gente está fazendo segundo o nosso programa. E esse nosso programa está acontecendo aí o tempo todo de forma praticamente automática. Você não precisa ficar muito pensando, as coisas acontecem. É mais ou menos quando você vai dirigir seu carro, você não fica pensando, olha, agora eu tenho que pisar na embreagem, agora eu tenho que engatar a primeira, agora eu tenho que engatar a segunda. Você não pensa, você simplesmente faz, porque de tanto você fazer, virou um hábito, essa informação, essa programação foi para o subconsciente e automaticamente você faz. Às vezes conversando com o amigo do lado, às vezes prestando atenção numa outra coisa e vai fazendo, sem pensar. Por quê? Porque a coisa já se tornou no modo automático. Semi-automático por quê? Porque isso só acontece porque ele depende do seu condicionamento, ele depende do seu treinamento, ele depende da sua rotina. Mas você pode mudar esses hábitos. Então você percebe que não tem como as pessoas mudar de fato as suas crenças, os seus hábitos e mudar a sua própria vida se elas não mudar a programação, o software que está ali rodando, entende? E como nós conseguimos mudar a nossa programação? É possível nós mudarmos a nossa programação? Claro que é. Algumas sugestões. Você precisa primeiramente mudar a sua programação televisiva, mudar a sua programação das mídias sociais. Mude aí a programação que você assiste. Mude a programação que você vê nas redes sociais. Mude a sua crença. Só que as crenças, elas estão enraizadas na gente, elas criam raízes fortes. Então é difícil você desconstruir uma crença, é difícil você repensar a sua crença, entende? Então é bom você desenvolver uma mente mais crítica em relação à sua crença. Até que ponto as coisas que você acredita te beneficia e até que ponto essas mesmas coisas também te impedem de fazer muita coisa que no fundo você gostaria de fazer. Até que ponto essa sua crença faz você ir para a cama com peso na consciência? Então você tem que medir, ver o que compensa, não compensa. Eu costumo dizer que a gente não precisa se despir da nossa crença de uma vez por toda, porque a gente compreende o mundo através das nossas crenças, mas a gente tem toda a capacidade de reformular as nossas crenças. Mas a gente não consegue reformular as nossas crenças se a gente não desenvolver uma mente crítica. E como desenvolver uma mente crítica? Primeiro, assista conteúdos filosóficos, porque eu acho que é muito importante assistir conteúdos filosóficos. Crie o hábito de leitura. Veja programações nas mídias sociais de pessoas que comungam de crenças diferentes da sua. Tenta ali ver ou analisar, sem fazer julgamentos baseados na sua crença, simplesmente analisar.
Porque com certeza vai ter muitos pontos ali que vai se convergir com a sua crença, que vai fazer sentido para você. E todas essas coisas aos poucos vai remodelando a sua visão de mundo. Como eu disse, todas essas coisas, elas tendem a remodelar, porque nós sabemos hoje, através da neurociência, que o cérebro ele é altamente plástico, ele tem a sua plasticidade. O que isso quer dizer? Que ele está constantemente criando novas conexões sinápticas. Ele cria novos caminhos. Ele cria novas redes neuronais. Entende? Só que as pessoas não conseguem fazer isso se elas comungam da mesma programação. Desde sempre. Entende? Agora, quando você começa a mudar a sua programação, o seu próprio cérebro ele começa a criar novas conexões, novas redes neuronais, novos caminhos. Então você percebe? Se as pessoas fazem sempre a mesma coisa, desde sempre, então como mudar? Só que para mudar a gente precisa usar essa mente consciente que nós temos controle, né? A mente consciente é aquela mente a mente da escolha, que você pode ligar a sua TV e escolher o que você vai assistir. Você pode ligar o seu computador, acessar o seu celular e escolher o que você vai assistir. Não ser escravo dos algoritmos, entendeu? Usar essa mente, esses 5% de mente, simplesmente para escolher o que a gente vai mandar para nossa mente subconsciente, para o nosso programa. Mas isso não vai acontecer, obviamente, do dia para a noite, porque pensa comigo, às vezes você levou 30, 40, 50 anos para construir aí a crença que você tem. Isso criou raízes fortes. Então, não é da noite para o dia que você muda a sua crença. Isso demanda meses, isso demanda às vezes anos, isso demanda às vezes décadas. Percebe o tamanho da gororoba que eu estou dizendo para vocês aqui? Não é uma coisa tão simples, mas é possível, porque a nossa mente subconsciente, ela é aberta o tempo todo à programação. E quando a gente vai mudando as programações da nossa mente subconsciente, a gente vai criando novas conexões, a gente vai reformulando a nossa crença. Consequentemente, se nós fazemos o uso da crença para compreender a realidade, change your mind, change your world. Right? Você muda a sua programação, automaticamente aparece um mundo novo na sua frente. Tudo é uma construção, mas tudo depende da nossa mente consciente. Enfim, é uma pincelada básica aqui na ideia, no conceito. E que é bom a gente saber um pouquinho o que acontece, entendeu? Porque eu acho que ter um conhecimento básico desse implica em a gente saber como lidar de fato com as nossas mudanças e quais são os mecanismos que a gente de fato precisa para trabalharmos a nossa mudança, entende? E não ficar procurando receitas mágicas, sabe? Tomando pílula mágica ou fazendo isso, fazendo aquilo, faça isso aqui em meia hora, em 6 meses, sabe aquela coisa? Leia 500 livros em uma semana ou faça seu primeiro 1 milhão em 6 meses. Essas coisas. Porque isso aí é pílula mágica, é pílula que camufla a coisa, mas não muda a coisa, entendeu? A pessoa faz disso e no final ela percebeu que continua a mesma coisa, entendeu? Nada mudou, às vezes até pior, porque tem a frustração, que acreditou numa coisa que não funcionou, e aí vem a frustração. Mas se você realmente quer uma verdadeira mudança na sua vida, se você quer mudar os seus hábitos, se atente para essas questões, se atente para a mecânica de funcionamento da nossa mente. E isso é muito importante. Lembre, mude a sua mente, mude a sua realidade. Change your mind, change your world. Enfim, paro por aqui. Espero que essa dica seja útil para você. Não se esqueça, como sempre, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar essa ideia. Fazendo isso, você vai nos ajudar aí a progredir o nosso canal. Correto? É isso. Grande abraço, felicidades e até mais.